Bom, amigos, não adianta nós falarmos de um decreto, de uma lei, de um documento legal qualquer, sem nós falarmos o contexto em que aquilo foi desenvolvido e por que que aquilo foi desenvolvido. Porque isso explica toda a história e deixa muito mais claro o evento. Então, vamos analisar sobre o decreto 10.502, baseado na Lei Brasileira de Inclusão, na LDB, na Lei de Proteção do Autista e tudo mais. Então, vamos fazer uma análise mais rigorosa sobre o assunto, tá? De maneira que a gente não se engane em relação a isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver, no decreto tem o decreto mais a terceirização das instituições especializadas, versus o que? A Lei Brasileira de Inclusão, a Constituição Federal de 1988 e os acordos internacionais pela inclusão. Tá? Bom, nós vamos fazer então uma análise comparativa e a nossa visão é a partir da prática real da educação responsável. Nós chamamos de educação responsável a educação inclusiva. Tá? Então, vamos ver o seguinte: antes de mais nada, dá pena a gente saber que nós precisamos de leis para agirmos de maneira ética e moral. Então, essa frase minha diz que infeliz do ser humano que precisa de leis para ter atitudes éticas e morais. Pior ainda, quando eles as interpretam erroneamente em causa própria. Então, se nós analisarmos a nossa sociedade, a sociedade em geral, e digamos a brasileira, nós vemos que Pestalozzi ele dividiu em três estados: o estado natural, que é a satisfação do instinto, o estado social, que é a satisfação pessoal, e o estado moral, que seria a satisfação pelo bem comum. Pois bem, nossa sociedade está aqui, no estado social. É a satisfação pessoal que interessa. Mas ela diz para todo mundo que está aqui, no estado moral, satisfação pelo bem comum. Então vamos analisar, em relação à educação inclusiva, que é o que nos interessa, onde nós podemos pensar melhor. Quais são as necessidades que precisam ser atendidas para o bem comum do inclusivo, daquela pessoa que vai ser incluída? Bom, o deficiente precisa ter direito à aprendizagem real, isso é fato. O que é isso? Ele precisa estar satisfeito todos os dias por constatar que aprendeu alguma coisa mais que ontem, a partir daquilo que ele sabe, ou seja, de acordo com o seu nível de inteligência e capacidade cognitiva. Ele precisa ter direito ao desenvolvimento da sua autonomia, ou seja, mais uma vez, ele tem que estar satisfeito ao constatar que ele está desenvolvendo habilidade para ter autonomia. Em terceiro lugar, ele precisa ter direito à socialização. Mais uma vez, ele tem que estar satisfeito por se sentir incluído e não acolhido, tanto no ambiente escolar como na sociedade. Essa terceira parte aí é a principal para determinados momentos, como volta e meia a gente fala, professor auxiliar em sala de aula, outra, coisas assim. Mas vamos ver. Bom, quais são as necessidades, então, em relação à aprendizagem real, autonomia e socialização? Nós precisamos que a pessoa esteja satisfeita com esses três pontos. Em sentir que está aprendendo, sentir que está desenvolvendo autonomia e sentir que está socializando. E as legislações, resoluções e diretrizes, elas atendem a essas três necessidades? Se elas atendem, a legislação é justa, o regulamento precisa ser preparado para o seu exercício prático e nós vamos colocar em prática com responsabilidade, que foi o que aconteceu com a Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Ela é justa, ela atende às três necessidades, só que ela não foi corretamente regulamentada para o seu exercício prático. E até hoje ela não foi colocada em prática com responsabilidade na maioria das escolas. Então, é uma lei que não pegou ainda. Muita gente está defendendo ela agora, que saiu o decreto 10.502, defendendo com unhas e dentes, mas será que essas pessoas que estão defendendo com unhas e dentes estão praticando a Lei Brasileira de Inclusão? Eu garanto que muitos não, porque eu visito o Brasil inteiro, escolas do Brasil todo, e verifico claramente que as crianças estão sendo acolhidas e não incluídas. Tá? Bom, então a lei está justa, só que não foi colocada corretamente porque não foi.
regulamentada corretamente, ou não foi exigida a prática correta. Tá? Então, o que aconteceu foi o quê? Nós precisamos e não fizemos a preparação dos profissionais de educação, a preparação dos terapeutas especialistas e o treinamento parental. Isso não foi feito da maneira que deveria ser feito. Lógico, foi feito em várias etapas. Nós mesmos, no Colégio UP, no nosso instituto, nós fizemos isso em várias cidades do estado do Pará, em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Mas isso não é frequente em todas as escolas. Agora vamos ver se, por acaso, a lei, a resolução, a diretriz não atende a alguma daquelas três coisas lá em cima: aprendizagem, autonomia e socialização. Então, nós podemos considerar que essa legislação é injusta. Então, nós devemos propor alterações para colocar em prática com responsabilidade, junto com as alterações que nós estamos propondo. Então, tanto faz a lei ser justa ou injusta, nós temos que analisar se foi injusta, propor alterações e colocar em prática com responsabilidade, porque quem não pode sofrer consequências é o aluno que precisa ser incluído. Agora, o nosso tema é o quê? O tema da Decreto 10.502. Qual é? Institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusive com aprendizagem ao longo da vida. Bom, quando ele fala de educação especial, o pessoal leva um susto e pensa que acabou a inclusão. Mas só que, segundo os técnicos do MEC que elaboraram esse decreto, tá, está incluído no especial a inclusão ou a educação responsável. Tudo bem, vamos analisar com mais calma. Vamos então ver o que ele chama de equitativo. Isso eu achei ótimo no tema da Decreto 10.502. Por quê? Muita gente se apegou ao termo igualdade e fez um monte de besteira, está fazendo um monte de besteira nas salas de aula, que eles estão considerando que igualdade é o deficiente receber tarefas e provas padronizadas para a turma. Apenas ajusta o quê? Ajusta o tempo, aumenta a letra, põe uma pessoa para ajudar, tudo errado. Não tem que ter igualdade na educação inclusiva, tem que ter equidade. Então, infelizmente, o artigo 28, inciso 3 da Lei Brasileira de Inclusão, fala esse termo, igualdade, condições de igualdade. Aí muita gente, de má fé, se utiliza do termo igualdade para fazer com que o deficiente tenha que fazer a prova, a tarefa, igualzinho aos seus colegas que não têm deficiência. Absolutamente ridículo, porque o deficiente vai se sentir inferior, porque não entende nada, incapaz, porque vai precisar de um professor auxiliar. Olha o que eu estou falando. Se ele precisar de um professor auxiliar, ele vai se considerar um incapaz. E ele, naturalmente, está excluído. Tá? Agora vamos ver a equidade. Equidade, a gente considera que são deficientes recebendo tarefas e provas com o mesmo tema de todos os seus colegas, mas os conteúdos, as tarefas, os testes e as avaliações são adaptados ao seu nível de entendimento. Aí o deficiente pega a prova, pega a tarefa, pega o teste, pega a avaliação e ele consegue fazer, porque está no nível dele. E está no mesmo tema que seus colegas. Então ele está se sentindo incluído. Além dele perceber que ele tem inteligência e tem capacidade de aprender, que não precisa de professor auxiliar. Mais uma vez eu falo do professor auxiliar. Quem precisa de professor auxiliar se sente excluído. Então, esse não precisa de professor auxiliar, ele se sente incluído. Tá? Agora, vê, o mesmo tema do decreto diz inclusiva, tá? Então, em vez de acolhimento, é inclusão. Então, vamos ver o que é acolhimento? Acolhimento é o quê? Deixa ele lá quietinho com o seu acompanhante ou com o seu mediador, professor auxiliar, professor de apoio escolar, professor especializado, etc. e tal. Deixa ele lá quietinho. Ele está excluído. E não é exatamente isso que está acontecendo na maioria das escolas? O professor regente de classe chega para o professor auxiliar, para o mediador, para o apoio, e diz: leva seu autista lá para fora. Aí ensina ele isso aqui. Ué,
O professor é o regente de classe, o professor não é o professor auxiliar, tanto que esse termo professor auxiliar, no meu modo de entender, não deveria nem existir. Que a partir do momento que tem um professor auxiliar, você criou dentro da sala de aula uma segunda sala, uma sala especial, excluída da sala normal. Ou seja, nós ainda estamos falando o que está acontecendo com a Lei Brasileira de Inclusão. Porque no decreto 10.502, ele diz que tem que ter inclusão e não acolhimento. Tá? Bom, e a inclusão vai acontecer quando? Com decreto? Não, ela não vai acontecer com decreto nenhum. Ela nunca vai acontecer se não houver responsabilidade de todos da linha da educação. Responsabilidade de todos. Ou seja, só quando houver preparação dos profissionais de educação, preparação dos terapeutas especialistas e treinamento parental. Quando isso acontecer, quando a gente ensinar aos professores como é uma metodologia educacional inclusiva, aí a inclusão começa a acontecer. Aí a Lei Brasileira de Inclusão não vai ser uma lei que não pegou ainda. E o decreto 10.502 vai acabar não pegando ainda também. Então não adianta fazer mais lei. Adianta fazer as leis que existem funcionarem corretamente. Para isso, nós temos que saber ler, saber interpretar e exigir que ela seja cumprida corretamente. Tá? Bom, nesse mesmo decreto fala do aprendizado ao longo de toda a vida. Excelente, está certo, porque na LBI tem o certificado de terminalidade específica, que acaba sendo uma lavar as mãos. Lavar as mãos, toma que o filho é teu, completou 19 anos, já tá, leva ele embora, a gente já fez tudo que a gente podia. Não. No decreto 10.502, ele reforça o fato de que, no seu artigo 4º, item 2, que o ensino tem que ser de excelência em todas as etapas, sem discriminação e ao longo de toda a vida. Tá? Então, o que está faltando nesse decreto, assim como está faltando na Lei Brasileira de Inclusão, assim como está faltando na Lei de Proteção ao Autista, assim como está faltando na legislação educacional? Está faltando respeito pelos órgãos todos, públicos e privados, pelas instituições, pelos professores, por todos. Porque não está havendo, por exemplo, o acesso desses alunos aos cursos técnicos ou superiores correspondentes às suas habilidades e competências. Até hoje, para a pessoa adentrar um curso técnico ou superior, precisa fazer o vestibular, o Enem. E um aluno que tem dificuldade de aprendizagem, ele pode ser excelente em, por exemplo, redes de telefonia. Mas ele não vai conseguir passar para o Instituto Federal, onde ensina rede de telefonia, porque ele não vai conseguir passar no Enem. Então, isso está errado, está faltando isso ainda, acesso aos cursos técnicos superiores. Então, isso é uma coisa que tem que ser consertada na própria legislação ou consertada na prática do dia a dia dos órgãos responsáveis pelo acesso ao curso superior e curso técnico. Porque se a gente ficar esperando mais lei, cada vez vai ficar pior. E nunca vai ser resolvido coisa alguma. Esse é o grande problema nosso, tá? Agora, o decreto 10.502, ele diz o seguinte: vai ser autorizado a abertura de classes especiais, escolas especiais, e passa a ser opção da família matricular a criança na escola inclusiva ou na escola especial. Bom, está errado isso? Não, porque eu mesmo tenho recebido centenas de reclamações em todo o Brasil de mães que dizem o seguinte: meu filho eu matriculei numa escola particular ou pública, seja lá qual for, e ele não está sendo incluído, ele está sendo abandonado dentro da sala de aula. Eu quero poder matricular ele numa escola em que dê atenção a ele. E eu preciso matricular, tem que levar para a PAI, para alguma outra instituição assim, porque lá ninguém dá atenção. Ou seja, enquanto as escolas regulares não forem obrigadas a implantar a educação inclusiva real, nós temos que dar uma opção à família, sim. Então, o decreto nesse ponto está certo. Por enquanto, não existe tanta escola inclusiva de verdade, até hoje. Não existe mesmo, não vamos tapar o sol com a peneira, que essa é a verdade. Nós temos muita gente que não quer a inclusão dentro da sua escola. E só vai querer no dia que aprender que a inclusão é a melhor coisa que tem, tanto para os alunos de inclusão, como para os alunos regulares e para os próprios professores, desde que esses profissionais aprendam
uma metodologia maravilhosa de educação inclusiva, que é bom para todo mundo. Elimina até o tal do professor Rivotril. Tá? Então, qual a necessidade da gente estimular a inclusão em escolas comuns? Estimular a inclusão tem sentido, é porque a criança com qualquer síndrome ou transtorno, se ela estiver cercada de crianças normais, o cérebro dela ajuda a diminuir os seus sintomas, mas ela tem que estar cercada de crianças normais, ou seja, ela tem que estar socializada com neurotípicos, mas ela tem que estar com a autoestima elevada, senão não vai adiantar nada. Então não pode ter bullying, não pode ter nada. Ela tem que se sentir com o mesmo professor, estudando o mesmo tema que seus colegas, tá? E com isso ela está olhando para os lados e ela está vendo que os colegas têm características que ele não tem, o cérebro vai corrigindo os seus defeitos. Se ele tiver com autoestima baixa, não adianta nada. Então é por isso que a classe inclusiva é muito importante. Então, por isso nós vamos, então, acabar com as classes especiais? Sim, classe especial eu acho erradíssimo. Aqui eu acho um erro do decreto. Nada de colocar classe especial nas escolas normais. Mas só que elas já existem, elas já estão lá. Basta você botar um professor auxiliar numa sala, que já é uma classe especial. Então a gente está tapando o sol com a peneira. O decreto não botou nada de novo. O decreto confirmou uma coisa que está acontecendo. Escolas especiais, sim, é que não está sendo dado apoio a elas, e elas são ótimas, a paz, etc. Né? E a opção da família é uma coisa que tem que haver mesmo. Então, por enquanto, o que nós estamos vendo é o seguinte: qual é a dificuldade que a gente está vendo nas escolas comuns? A maior dificuldade é a preparação dos regentes de classe para o uso das metodologias inclusivas. No dia que todos os professores estiverem entendendo e praticando metodologias inclusivas reais, a inclusão vai ser real, verdadeira, e a família jamais vai optar por uma escola especial, a menos que o aluno esteja numa condição de anti-escolarização, que é muito agressivo, coisas assim. Tá? Mas ele vai ver que é muito melhor a escola regular, se houver escola regular com metodologias inclusivas. Por enquanto, não tem. Tá? O que é a metodologia inclusiva? Uma mesma aula para todos em diferentes níveis de abordagem. Então, o professor regular tem que aprender a assumir o aluno como sendo seu. E ele não assume. Você pergunta ao professor de uma sala regular: quantos alunos você tem na sua sala? Ele diz: eu tenho 28 alunos e 2 autistas. Então, ele não considera o autista como seu aluno. E ele tem que assumir o aluno como seu. Ele tem que aprender a metodologia que permita que ele faça o atendimento individualizado. A metodologia existe, é ótima. Ele tem que saber adaptar o conteúdo na aula. Esse conteúdo é facilmente adaptável, desde que ele treine. Ele tem que adaptar as tarefas em classe, também é fácil na metodologia inclusiva. Ele tem que adaptar as tarefas para casa, sem dúvida. Nenhum aluno especial pode levar para casa uma tarefa que ele não saiba resolver sozinho. Nenhum aluno especial pode receber tarefa em classe que ele não saiba resolver sozinho. Nenhum aluno especial pode receber um conteúdo na aula que ele não entenda. Então, isso é fato. Tá? O que mais? Nós precisamos preparar uma equipe multidisciplinar para a escolarização e desenvolvimento cognitivo do estudante especial. Tá? E isso significa formação da equipe para entendimento das comorbidades e dos corretos encaminhamentos necessários à escolarização do aluno. Se a escola tiver com essas equipes, nós vamos ter alunos escolarizados e não alunos dopados, que, por enquanto, como não está havendo a preparação nem dos professores, nem dos terapeutas para entendimento das comorbidades, está sendo encaminhado esse aluno para ser medicado, significa dopado. Ele não vai se desenvolver e vai prejudicar o seu cérebro. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vendo. E eu estou vendo isso no Brasil todo, do norte a sul, do Pará ao Rio Grande do Sul. Tá? E precisamos do treinamento parental para entendimento e acompanhamento do seu próprio filho. É óbvio, né? Os pais têm que entender tudo isso e acompanhar corretamente. E qual é o perigo da parte do decreto que diz opção da família? Qual é o perigo disso?
que está todo mundo dizendo as famílias não vão querer mais, as escolas vão se aproveitar disso e não vão aceitar o aluno. Mas é lei, se a escola não aceitar, é multada. Tá? Se a família optar pela escola regular e a escola não aceitar, ela é multada, ela é obrigada a receber. Agora, qual é o perigo disso? Seria o quê? As escolas negligenciarem a sua preparação para a inclusão. Porque os pais vão ver, não adianta eu levar para a escola regular, porque a escola não está negligenciando o meu filho. Mas isso já está acontecendo. É só a gente visitar todas as escolas e a gente vai ver isso. Poucas são as escolas em que isso não está acontecendo. Outro perigo da opção da família. Os profissionais das equipes se livrarem do atendimento aos alunos especiais em processo de inclusão. Tá? Se livrarem. Que é o quê? Eles dizerem, não, esse aluno eu não vou atender porque ele não tem laudo médico. E na própria legislação educacional diz que todo aluno que necessitar de um atendimento educacional especializado tem que ser atendido. E é proibido exigir laudo médico, porque quem sabe se o aluno precisa ou não ser atendido é o educador. Aí os profissionais de muitas equipes se livram, tentam se livrar do aluno, dizendo que não vai atender porque não tem laudo médico. Isso é o que pode acontecer, né? Não, isso já está acontecendo, mesmo sem o decreto 10.502. A gente vê isso em vários lugares. O que mais? Estudantes especiais vão acabar perdendo a chance de se desenvolver integralmente no processo inclusivo, se por acaso essa opção da família aparecer no decreto 10.502. Então, eles vão perder a chance do seu desenvolvimento integral em processo inclusivo. Que pena, né? Só que já está acontecendo também. Ou seja, todos os problemas que essa opção da família pode trazer já está acontecendo. O único problema é que, com a opção da família, a família, sabendo que isso já está acontecendo, o jeito é ela deixar o filho em casa, ela mesma educar seu filho. Muitos estão preferindo fazer isso. Eu recebi uma dezenas de famílias lá no Rio Grande do Sul, várias outras me telefonam, entram em contato do Pará, do Maranhão, de todos os estados, dizendo, eu não vou levar meu filho para a escola, porque meu filho está se prejudicando na escola regular, e eu não posso levar para a escola especial, que nem tem aqui. Tá? O que eu faço? Não pode fazer nada, porque ela não tem opção. Agora, com esse decreto, essa parte está resolvida, a família tem opção. Então, o decreto é bom tudo, negativo, o decreto está falho. Olha a falha aqui. Permitindo classes especiais numa escola regular, permitindo uma coisa que, na realidade, já existe. Agora, ela estimula as escolas especiais, que é o único jeito que nós temos para muitos alunos e o único jeito que as famílias hoje têm, se não tiver nenhuma escola inclusiva nas suas redondezas. Tá? Então, eu tenho recebido muitas coisas como essa daí, né? Esse relato de uma mãe. Manda ele sair. Exatamente. Minha filha tinha um auxiliar que eu contratei, tá? E a inclusão é para inglês ver. Volta e meia, o professor mandava dar umas voltinhas lá embaixo com o auxiliar. Ela teve que travar batalhas e batalhas para não permitir que isso acontecesse. Tá? É apenas um dos centenas de relatos que eu recebo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Um estudante de pedagogia que mostra que tem a irmã de 32 anos, precisava de uma escola especial, não tinha nem jeito, tinha que ser numa APAE, então a gente tem que estimular as APAES, sim. Então, gente, na realidade, o decreto 10.502, ele surgiu por causa de um erro grave de aplicação da Lei Brasileira de Inclusão. Um erro grave da aplicação da Lei de Proteção ao Autista. Então, por causa do erro grave da aplicação dessas duas leis, que são muito boas, por causa disso, acabaram sendo forçados a botar o decreto que dá a opção à família de poder, seu filho, fugir dessa exclusão chamada de inclusão. Então, essa é a realidade. Tá? Precisa de lei, para mim, é o cúmulo, precisar de lei para a gente fazer o que é correto, o que é moral e o que é ético. Mas, infelizmente, mesmo com leis, nós não estamos fazendo o que é ético, o que é moral e o que é correto. Aí mais um decreto para tentar corrigir uma coisa que a única solução seria treinar todos os professores,
preparar todos os pais, preparar as escolas para elas serem inclusivas de verdade e se estimular, sim, as APAES, porque a gente sempre vai precisar das APAES, das escolas especialistas de surdos e de cegos, sempre precisaremos. Então, elas têm que ser estimuladas e, ao mesmo tempo, exigido das escolas a preparação correta dos seus profissionais. É só isso que a gente precisa. Nada mais do que isso. É só isso, ok? Forte abraço para todos vocês.